Olá, meu nome é Eber, eu faço parte do grupo NeuroMiners. Essa é a apresentação do projeto chamado Detecção de Câncer de Mama, que é um projeto de conclusão do curso de Mineração de Dados Complexos aqui da Unicamp. O desafio desse projeto é realizar a classificação de imagens de mamografias, indicando se elas possuem indícios de câncer de mama ou não. Os dados utilizados nesse trabalho foram disponibilizados por uma competição do Kaggle, que é um site de competições de ciência de dados. Nesses dados, temos dois conjuntos de imagens e dois arquivos CSVs, onde temos 43.744 imagens num conjunto de treino e 10.962 imagens no conjunto de teste. Tanto as imagens quanto os dados presentes nos arquivos CSVs são divididos em duas classes, com câncer e sem câncer. As três imagens de cima são exemplos de imagens que indicam câncer e as três imagens de baixo, imagens sem câncer. Nossa análise exploratória do arquivo CSV do conjunto de treino começa pela análise do número de pacientes com e sem câncer distribuídos por idade. Nessa análise, identificamos que o câncer é mais comum em faixas etárias superiores e que a incidência dos casos começa por volta dos 40 anos. Quando olhamos para o total de imagens com um resultado positivo, temos cerca de 2,2% das imagens indicando câncer. Além disso, quando a gente avalia esse mesmo percentual para pacientes, temos cerca de 4,3% dos pacientes com ao menos uma imagem indicando resultado positivo. Esses números demonstram que este é um conjunto de dados com um grande desbalanceamento de classes. Além disso, quando analisamos a distribuição de imagens com e sem câncer, tanto por orientação como por lateralidade, identificamos o mesmo valor percentual próximo a 2,2%. Ou seja, não há nenhuma grande diferença de distribuição para cada classe de orientação ou lateralidade. Antes de desenvolver um modelo capaz de classificar as imagens entre casos positivos e negativos de câncer, dividimos o grupo inicial de treino em dois outros conjuntos, sendo 80% para treino e 20% de validação. Avaliamos diferentes arquiteturas e combinações de algoritmos, alteramos alguns parâmetros de treino, adaptamos o balanceamento de classes a cada arquitetura e realizamos diferentes pré-processamentos de imagens. Depois de realizado o treino, todos os modelos foram avaliados no conjunto de teste. Cada um dos conjuntos de arquitetura e algoritmos que utilizamos é formado por uma camada de transfer learning e uma camada de classificação. Utilizamos ao todo três tipos de arquiteturas e combinações de algoritmos. O primeiro, formado por uma rede pré-treinada e com os parâmetros congelados na camada de transfer learning, e na camada de classificação, uma camada de pooling, mais uma camada densa totalmente conectada. O segundo, basicamente a mesma coisa, exceto pela camada de transfer learning, está descongelada, ou seja, permitindo um fine-tuning dos parâmetros. O terceiro modelo tem a rede pré-treinada congelada, apenas como extração de features, acoplado a um algoritmo de Random Forest. Na camada de Transfer Learning, adotamos para os diferentes testes 4 tipos de modelos. O EfficientNet B0, que possui 4 milhões de parâmetros na camada de Transfer Learning e 1.280 na camada de classificação. A DenseNet 121, que possui mais de 7 milhões de parâmetros na camada de Transfer Learning e 1.024 parâmetros na camada de classificação. A ResNet 50, que possui mais de 23 milhões de parâmetros na camada de Transfer Learning e 2.048 parâmetros na camada de classificação. E, por último, a ConvNext Large, que possui mais de 196 milhões de parâmetros na camada de Transfer Learning e 1.536 parâmetros na camada de classificação. Na camada de classificação, utilizamos duas estratégias.
uma continuação da rede neural formada por uma camada de pooling e uma camada densa totalmente conectada, com uma função de ativação sigmoide para classificar imagem com câncer ou sem câncer, e uma segunda opção utilizando o algoritmo Random Forest, que recebe os parâmetros extraídos da camada de Transfer Learning. Para tratar o desbalanceamento, adotamos duas estratégias. Na camada de Transfer Learning, entregamos os pesos das classes durante a etapa de treino. E na camada de classificação, junto ao algoritmo de Random Forest, adotamos uma estratégia de oversampling, através do smooth. A adoção do smooth permite que dados sintéticos sejam criados, eliminando o desbalanceamento de classes. Entre os parâmetros de treino que variamos, destacam-se os tamanhos das imagens de entrada, que definem o tamanho das camadas de input nas redes neurais, e outros parâmetros que mantivemos fixos para qualquer combinação de arquitetura. O batch size em 32, o otimizador Adam com learning rate de 0,0001 e a loss function como binary cross entropy. Para o Random Forest, testamos algumas combinações de parâmetros, mas no conjunto de teste avaliamos apenas uma dessas combinações. Destacam-se aqui os parâmetros de máxima profundidade igual a 5, a máxima quantidade de features igual a 50 e o número de estimadores em 50 também. Entre as técnicas de pré-processamento de imagens, adotamos 3 estratégias. Uma primeira mais simples, que gera imagens sintéticas a partir da imagem original, adotando transformações simples como cisalhamento, espelhamento horizontal e zoom. Uma segunda estratégia de pré-processamento de imagens adota uma série de filtros e transformações na imagem, junto com uma técnica chamada de linearização de Otsu, e depois realiza um merge utilizando a biblioteca OpenCV, gerando a imagem final que é entregue para as redes neurais. A terceira e última técnica de pré-processamento de imagens que utilizamos utiliza a versão 5 do algoritmo YOLO para identificar a região de interesse e uma série de outros filtros para criar as imagens que são entregues para as redes neurais. Apresentaremos agora os resultados de acurácia balanceada, tanto no conjunto de validação como no conjunto de teste, variando não só o pré-processamento, como também o tamanho das imagens. Para a imagem do tamanho 128 por 64 e o pré-processamento mais simples, o melhor resultado de acurácia balanceada no conjunto de teste foi obtido através da DenseNet 121 descongelada. A acurácia balanceada no conjunto de validação foi de 54,5 e no conjunto de teste foi de 54,5 também. Com imagens redimensionadas para 128 por 256 e pré-processamento utilizando OpenCV e limerização de Otsu, o melhor acurácia balanceada foi obtido com a ResNet 50 descongelada. No conjunto de validação, a acurácia foi de 55% e no conjunto de teste também 55%. Com imagem redimensionada para 256 por 128 e pré-processamento utilizando YOLO versão 5 para identificação da região de interesse, o melhor desempenho foi obtido com a DenseNet 121 descongelado com uma camada adicional de dropout para evitar overfitting. Com essa arquitetura, a acurácia balanceada no conjunto de validação foi de 62,34% e no conjunto de teste foi 59,86%. Ao avaliar o melhor resultado em cada pré-processamento, temos a acurácia balanceada variando entre 54,5% e 59,86%, sendo 54,5% obtido com pré-processamento simples e o 59,86% obtido com o pré-processamento utilizando o YOLO versão 5. Para analisar o resultado dos dois melhores modelos, calculamos a acurácia balanceada por paciente, voltando para a definição inicial, onde um paciente com câncer é aquele que possui ao menos uma imagem com identificação positiva. Nesse caso, o pré-processamento com OpenCV e limerização de Otsu obteve uma acurácia balanceada de 54%, enquanto o pré-processamento utilizando YOLO versão 5
obteve uma acurácia balanceada de 62%. Para efeito de comparação, nesses dois modelos utilizando os pré-processamentos, calculamos a mesma métrica utilizada na competição do Kaggle, o F-score probabilístico. O resultado foi de 0.04 com o pré-processamento de OpenCV e limerização Watson e 0.05 com o pré-processamento utilizando YOLO versão 5. Nesses gráficos, é possível verificar a evolução da função de perda e a evolução da acurácia no conjunto de treino e no conjunto de validação durante as 32 épocas que geraram o melhor resultado e, além disso, a curva ROC gerada no conjunto de teste. Principalmente na evolução da acurácia, é possível notar que não existe um overfitting bem definido. Entre as principais conclusões, destacamos que os resultados que obtivemos ainda são bem inferiores aos valores obtidos pelos vencedores da competição do Kaggle. Acreditamos que o nosso principal obstáculo foi o ambiente gratuito do Colab, que limitou em muito os cenários de teste. Além disso, levamos como aprendizado o conhecimento da área ser fundamental para a realização de um pré-processamento adequado das imagens. Dentre as alterações que testamos para obter melhores valores de acurácia balanceada, destacamos a camada de dropout para evitar o overfitting, a realização de um pré-processamento de imagens mais robusto e o aumento do tamanho da imagem, que inicialmente foi testado com 128 por 64. Como pontos de melhoria, acreditamos que o pré-processamento aplicado a um tamanho de imagem maior, outros métodos de balanceamento e o enriquecimento dos dados com imagens de outros datasets são algumas das técnicas que poderiam ser aplicadas para obter resultados melhores. Muito obrigado e até a próxima!